Muito bem. Pessoal, a internet hoje está com estabilidadezinha aqui no prédio que eu estou. Então, se travar, não se preocupem. Já Qualquer coisa, eu estou iniciei a avisando a gravação, Neide, ela viu? vai conversando com vocês, tá bom? A Neide já iniciou a gravação. Hoje é dia 8. Boa tarde, pessoal. Foi que teve a internet caiu, foi? Acho que a internet do professor caiu, viu, gente? Acho que ele volta já. Pessoal, aguarda só mais um instante, tá? E o professor já está voltando novamente. Voltei, viu, minha gente? Estão me ouvindo? Tá ruim hoje a internet por aqui, mas alguém dá um joinha aí só para saber se tá tudo ok. Tá ok, professor, tá ouvindo, Tá normal. ok, né? Podemos começar então, sem mais imprevistos, se Deus quiser e Ele quer. Vamos embora. Minha gente, qual é o esquema? Hoje é dia 8 de novembro. Estamos finalizando nossos conteúdos para nosso concurso, que eu soube que o edital já está quentinho, prontinho, só esperando a hora de ser liberado.
E nós finalizamos o módulo gramática na última aula e hoje nós entramos finalmente no último módulo do nosso curso, que é interpretação de texto. Para quem tem muita dificuldade com a interpretação, nós vamos começar agora esse módulo que às vezes acaba fazendo muitas pessoas errarem questões importantíssimas, tá bom? Boa tarde, amore. Oi, Valmirene, tudo bem? Tudo bem? Finalizamos, então, o nosso bloco. E eu já enviei ontem, não sei se vocês já tiveram acesso, mas eu já enviei ontem para o Edinaldo e para a Neide a apostila de número 15. Se você não tiver acesso, não tem problema. Você vai pegar a apostila de número 15. Quem gosta dele impresso vai imprimir. Quem gosta do material digital vai pegar digital. O importante é que não fique sem esse material, porque tem resumos importantes nele. E o que é que acontece, minha gente? Hoje nós vamos iniciar um das pedras no sapato de muitas pessoas, que é o processo de entender e interpretar textos, porque a gente não é bem educado, de maneira geral, a entender textos. Então, hoje nós vamos começar esse módulo com a apostila de número 15, tá bom? Que já está no grupo desde ontem. Quem não tem problema. Vai pegar seu bom caderninho e vai começar a fazer anotações para que você consiga sistematizar de maneira melhor os conteúdos de interpretação de texto, e assim nós iniciaremos agora a apostila de número 15, tá bom? Alguém aqui, só por curiosidade, já pegou a apostila? Já está com ela? Eu já estou. Já está, né? Muito bem. Essa apostila, pessoal, ela tem um pouquinho mais de conteúdo, tá? Mas também tem questões. Ele ficou um pouquinho maior, porque tem coisas muito importantes que as bancas cobram, que a gente vai precisar ter muita atenção a partir de agora, tá? Eu estou espelhando a tela para vocês. Deixa eu só carregar aqui. Ver se está tudo certo. E vocês vão me dizer se já está aparecendo para vocês aí. Tá aparecendo na telinha de vocês já, minha gente? Tá, né? Deixa eu aumentar só o tamanho aqui para ficar melhor de vocês visualizarem para quem está sem a apostila. Vamos lá. Vamos lá, minha gente. Quando a gente fala de interpretação de texto, o ensino de interpretação de texto, ele envolve uma série de fatores. Isso tem muito a ver com o contato que a gente tem com leitura. Porque cada vez que a gente tem algum processo de hábito de leitura, esse hábito de leitura faz a gente compreender camadas do texto. Sim, cada texto que eu falo com vocês, ou cada texto que a gente lê, ele tem camadas, e a gente só consegue acessar essas camadas quando a gente entende, às vezes, o processo de construção de sentido que a pessoa que escreveu queria, e quando a gente entende as amarrações que existem entre as partes de um texto. É por isso que, antes de começar propriamente a interpretação de texto, eu preparei uma apostila de coesão textual, para que a gente consiga perceber como o encadeamento das ideias acontecem, como a organização de um texto é montada essa organização, para que, então, a gente possa, de fato, ir para o que a gente chama de interpretação, tá bom? Então, antes de falar de interpretação de texto, a apostila começa dizendo que é importante da gente chamar e entender um negócio que se chama coesão textual. E antes de entender coesão textual, a gente também vai ter que voltar para alguns conceitos de o que é ou não um texto coerente. Então, marca aí essas duas palavras para início de conversa, elas são muito importantes para entender a interpretação de texto. Então, eu tenho que entender que se um texto tem coerência ou não, se um texto ele foi bem construído ou não. São duas noções que eu vou ter que ter para conseguir responder as questões de interpretação de texto, que são muitas. Cada concurso traz muitas questões de interpretação de texto, tá bom? A coerência nem é só uma questão de língua portuguesa. O que a gente chama de coerência tem a ver com fazer sentido. É o resultado que se dá na articulação de um texto. Não tem quando alguém vai contar uma história para você, ela conta uma história, daqui a meia hora ela conta outra história,
O assunto é o mesmo, mas ela já está confundindo o que ela disse. Aí uma hora ela diz uma coisa, outra hora ela diz outra, e você não consegue entender esse texto, porque esse texto não tem coerência. Ele não está caminhando para um lugar objetivo e que faz sentido. Então, muitas vezes, você que quando vai ler um texto, o texto é muito grande, a gente não tem mais o hábito de leitura, então tem vários fatores que interferem nesse processo da gente entender o que é coerência e o que é o que a gente chama de coesão. Então, eu coloquei aqui no material assim. A coerência, o que a gente chama de coerência, é o resultado de articuladores no texto que vão produzir uma harmonia de pensamentos. Ou seja, a coerência é o sentido de um texto. Só que muitas vezes a gente não consegue acessar esse sentido, porque ou a gente não entendeu, ou o texto estava muito difícil esse processo de entendimento do sentido. Mas isso que a gente está chamando de coerência é uma coisa que é pautada na lógica. Um texto tem que ter lógica, um texto tem que ter um sentido possível, para que a gente possa, então, ter o que a gente chama de coerência. Quando a gente tem um texto sem coerência, onde essa ruptura lógica do que está sendo falado tem desvios, às vezes fica difícil de entender. Então, tem vários fatores que vão levar. Eu vou ter que diagnosticar você que está aí nessa aula de hoje, ao vivo, e você que está assistindo ela gravada, aqui ao vivo, deixa eu ver quem está comigo. A Clédija, Luciene, Maísa, Marilene, Maiara, Mirlene, Valmirene, Vitória. O primeiro processo para eu conseguir entender um texto é eu saber onde está a minha deficiência. Porque a minha deficiência no processo de entender um texto pode ser porque eu não tenho paciência para ler o texto todo. Acontece com muita gente. Nós temos uma era tecnológica tão maluca que a gente quer poupar tempo, a gente não gosta mais de ler. Na verdade, eu sempre brinco com os meus alunos, a gente não gosta mais nem de ouvir um negócio longo. Não tem esse danadinho do WhatsApp? Não tem esse danadinho do WhatsApp? Quando a pessoa manda um áudio para mim de mais de 1 minuto, a gente já fica agoniado. E agora o WhatsApp, para atrapalhar ainda mais o nosso processo de entendimento, ainda colocou um reprodutor de áudio numa velocidade maior. Então, nós estamos condicionando o nosso cérebro a não querer entender informações mais longas. A gente acelera o áudio. Um texto que é grande, a gente tem preguiça de ler. Aí depois eu vou responder o concurso, a prova do concurso, e digo assim, mas essa prova está difícil demais. Texto muito difícil, eu não entendi nada. Claro que eu não entendi nada, porque eu acelero o áudio que eu ouço. Quando eu vou ler um texto grande demais, eu reclamo, aí eu vou querer o quê? Que baixe um milagre na hora da prova? Não acontece. Então, para entender questões que envolvem interpretação de texto, eu tenho que entender onde está o meu problema com interpretação de texto. Quando você chega no texto, no final do texto, você conseguiu ler o texto ou ficou impaciente? Ou, professor, o problema não é o tamanho do texto. O problema é que eu não consigo entender as palavras, porque as palavras são difíceis. Isso já é um outro problema. Um outro problema é você não consegue articular as partes do tema, onde está o começo, onde está o meio ou o fim. Então, todo bom concurseiro, e quem quer passar no concurso, o primeiro processo para responder questões de interpretação de texto é você tentar entender onde está a sua dificuldade, em que lugar essa dificuldade reside, tá bom? Mas vamos adiantando um pouquinho esse conceito de coesão e coerência, que vai ficar muito mais claro para vocês entenderem. Vamos lá. Professor. Oi, pode falar. Falando aí na questão do áudio, de acelerar, eu ativei uma vez um áudio de uma pessoa no modo rápido, e a forma como estava transmitindo a mensagem para mim estava bem arrogante. Eu quase infarto. Aí, eu digo, não acredito que eu estou ouvindo isso dessa pessoa. Aí, quando eu voltei lá de novo, ao meu filho, mãe, está acelerado o áudio.
Aí a pessoa... Quando você ouve mais devagar, você consegue pausadamente, entender outra. exatamente, de forma coerente. Aí sim, aí eu chego... Aí esfriou o coração. O Porque o coração é... nosso cérebro ele demora, Valmirene, para processar informação. Se eu jogo muita informação, o meu cérebro vai demorar muito mais para entender, e às vezes eu quero entender até o que não estava acontecendo. Porque se eu acelero esse processo, eu também vou acelerar o processo de interpretação. E tudo isso acontece junto. Então, um dos empecilhos para que a gente consiga produzir hoje interpretação de texto é porque não tem como eu ensinar você a interpretar texto se você não está tentando ler textos. Existe uma fórmula mágica para essa interpretação de texto. E você tem que... O primeiro passo é você reconhecer em que lugar está o meu problema com a interpretação de texto. É a paciência para ler? Porque no processo de interpretação, como a Mayara disse agora, a prática leva à perfeição. Então, eu vou ter que responder um monte de questão de interpretação de texto até entender onde é que está o problema. Vamos tentar entender esse negócio que a gente está chamando aqui de coerência um pouquinho mais. Por exemplo, se eu estou com dificuldade financeira e necessito de um carro para me levar ao trabalho, a lógica é que eu compre um carro de luxo, eu vou comprar uma BMW? Eu vou comprar uma Ferrari se eu estou com dificuldade financeira? Eu preciso do carro, estou com dificuldade financeira? A lógica, a coerência no que eu estou falando é que eu compre um carro mais popular, mais barato. Então, tem textos que você vai ler e você não encontra essa conexão. Às vezes o texto está mal feito. Às vezes o texto está com palavras muito difíceis. Então, a ideia de coerência está ligada a você entender o texto, porque o texto está claro e como é, o que é que eu tenho que conhecer para conseguir fazer essa leitura desse texto. Vamos seguir aqui na apostila, tá bom? Então, se uma agência de carro me oferece um carro novo, pela lógica financeira em que eu me encontro, já que eu disse que eu estava com dificuldade financeira, eu devo recusar, porque eu não tenho como pagar. Se bem que tem gente que se amostra, né? Tem gente que não tem... mas não tenho como ir em casa. Mas, na hora do close, a gente chama de close, meus alunos chamam de close, na hora do close, compra o que não tem para pagar só para dizer que tem. Isso é uma incoerência. Mas eu sei que em Lagoa da Canoa não tem, não. Esse povo se amostra sem ter nada. Sei que em Lagoa da Canoa não tem, não. Só tem em Arapiraca. Essa incoerência só tem em Arapiraca. Vamos lá, vamos seguir. No texto, a coerência seria, então, a articulação que mantém lógica, não tem para onde correr. Se você quiser resumir a palavra coerência em uma palavra, você vai chamar de lógica, de sentido. A incoerência ocorre quando o produtor do texto, a incoerência ocorre ou por desconhecimento, a pessoa não sabia, ou a pessoa deixa o texto de maneira de propósito incoerente. Tá bom? E aí nós vamos para um exemplo bem claro. Vamos para o enunciado. Faço faculdade, mas aprendo muito. Oxi, olha. Faço faculdade, mas aprendo muito. Faço faculdade, mas aprendo muito. O enunciado faço faculdade, a partir do momento que você diz faço faculdade, está subentendida a conclusão e a ideia de que você aprenderia muito, porque quem faz faculdade quer aprender. Então, a lógica que se tem um texto que começa com faço faculdade é que se termine com a ideia de aprendizado. Então, nós teremos aí em amarelo o que a gente chama de texto sem coesão, sem amarração adequada, e isso gera um problema de sentido. Quem for ler esse texto vai ver que tem falha de interpretação, vai ver que tem uma falha de coerência nesse processo. Tranquilo até aqui? Vamos embora. Ô, professor. Não. Oi. Porque, tipo, quando fala faço faculdade, já dá sentido que se a pessoa faz faculdade, já está aprendendo. Mas não precisa ter esse mais aprende muito. Porque fica incoerente, Você pode até ter, Luciene, o aprendo muito, mas você não pode ter o mas. Porque a gente aprendeu desde novinho que esse mais sem i é uma oposição.
É E contrariedade. aí, essa posição não é nem eu aprendo muito, porque você poderia dizer assim, eita, eu estou fazendo faculdade, eu gosto tanto, porque eu estou aprendendo tanto lá, eu gosto muito do que os professores ensinam, porque eu estou aprendendo muito com eles. Até que faz sentido. Agora, você dizer, faço faculdade, mas aprendo muito, a quebra desse sentido está localizado nesse mas. Se esse mais aí fosse com I, aí teria algum sentido? Boa. E ainda poderia melhorar. No lugar do i, você pode, no lugar do mais com i, você poderia colocar a conjunção i. Ué. Aí você diria assim: faço faculdade e aprendo muito. Aí agora sim, o texto está bem amarrado do ponto de vista do sentido. Pegou o lance? Pode ser o mais com i ou pode ser só a conjunção i. Aí sim o texto começa a ter sentido e é possível que quem vai interpretar entenda aquilo que você quis dizer. Pegou o lance? Então não caberia a relação desses dois enunciados, porque a conjunção mais, a gente já sabe na língua portuguesa que transmite valor de oposição. A conjunção mais tem uma ideia de contraste. E, nesse caso, fica aí uma sensação de incoerência, porque é incoerente você fazer faculdade e não aprender. Ou seja, as ideias de interpretação de texto dependem de você tentar entender se estão corretas ou não as amarrações que foram feitas no texto. Como é que foi feita essa amarração? Essa palavra que entrou aqui, ela quis trazer qual sentido? Pegou o lance? É isso que tem a ver com o conceito de coesão, conceito de coerência. Vejamos. Tendo em vista manter a coerência nos argumentos, o ideal nesse contexto também poderia ser uma conclusão. Ó, que chique, para dar uma ideia de sentido agora. Eu poderia colocar um portanto. Eu poderia colocar um logo. Faço faculdade, portanto, aprendo muito. Faço faculdade, logo, aprendo muito. Faço faculdade, por isso, aprendo muito. E aí você tem uma ideia de resultado. A pessoa que faz faculdade com a finalidade de aprender muito, com o objetivo. Ó, que texto muito mais fácil de se entender. Então, tem muito a ver essa relação de conectivos, como a amarração das ideias foi feita, tem tudo a ver no processo de construção do sentido, tá bom? Aí nós teríamos, então, o mas, o que a gente chama de vício da linguagem. É uma coisa que a gente usa de maneira errada, viciosa, e que prejudica, às vezes, o contexto, tá bom? Mas, essa incoerência poderia ter sido proposital, ou seja, a pessoa quis fazer isso. Porque a intenção dela poderia ser a de criticar o ensino das faculdades, ou seja, isso aqui poderia ser uma ironia. Aí fazia sentido, mas... Então, veja que cada coisa tem a ver com a intenção. Poxa, professor, então mais, se for no sentido de aprender muito, não pode ser o mais. Mas, se for no sentido de uma ironia, por exemplo, poderia fazer sentido. Tudo tem a ver com a mensagem que eu quero passar. Qual é o objetivo que eu pretendo passar a partir daquela informação. Tá bom? Vamos embora, vamos continuar. Resumindo, percebemos que a coerência se baseia na lógica, na harmonia dos elementos linguísticos em seu contexto. Ou seja, um texto vai ser coerente quando ele faz sentido. A gente pode lembrar sempre da palavra coerência. O que é que significa? Coerência é andar no mesmo caminho, é construir uma lógica, tem a ver com sentido. Então, coerência se baseia no sentido de coerência, quando uma prova perguntar, a ideia de coerência tem a ver com lógica, se aquele texto faz sentido. Tem que ter uma harmonia dos elementos linguísticos em seu sentido. Não pode botar um mas no lugar de um mais. A incoerência, portanto, é o rompimento dessa lógica de sentido. Quando você tem um texto incoerente, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. A gente está falando de concurso, a gente está falando de concurso. Mas a gente pode transferir essa história de coerência para a vida. Eu vou contar para vocês, por exemplo, uma experiência minha com a minha psicóloga.
Eu cheguei para ela uma vez falando que eu queria melhorar a minha relação com a minha mãe. A gente estava tendo muitos problemas, muitos atritos e tal. E eu disse, doutora, eu não sei como é que eu consigo fazer melhorar a relação com a minha mãe. Porque ela tem coisas que não estão fazendo muito sentido. E aí a minha doutora perguntou, Wilkley, você já conversou com a sua mãe sobre essas coisas? Aí eu disse, não. E ela me disse, isso é incoerente. Como é que você quer que melhore essa situação com a sua mãe se você não está deixando claro para ela o que é que você não está falando, você não está verbalizando, o que é que está lhe incomodando? Então, nem sempre a gente acha que tudo é óbvio. A pessoa fez alguma coisa e eu acho que ela tem a obrigação de saber que me machucou. E se eu não digo, eu estou sendo incoerente. Como é que eu quero que ela mude se eu não disse, literalmente, expliquei parte por parte o que me incomodou? Então, a gente às vezes acha em um texto, o que isso tem a ver com o concurso? Às vezes a gente acha que o que a gente quis dizer é o suficiente. Ou que o que eu não disse está óbvio, e não está. Um texto precisa estar bem amarrado, bem conectado, as coisas precisam ser ditas para fazer sentido. Senão o texto fica incoerente, se a coisa não foi bem dita, não foi amarrada, não foi arrumada da maneira que deveria, tá bom? Para que a gente tenha, para que haja coerência no texto. Professor, Pode falar. por um acaso, a banca poderia dar um texto todo coerente e no meio ter um parágrafo onde tivesse uma incoerência. E na pergunta, ele pergunta mais ou menos assim, se em tal parágrafo há uma incoerência. Me fale se poderia vir assim? Poderia, mas a banca não faz isso. O que é que a banca faz, no geral, Luciene? Ela pergunta se eu posso substituir o mas, vou dar um exemplo, o mas sem i por o mais com i. Só que esse é fácil, porque a gente sabe que não pode. O mais sem i é a ideia de oposição, de contraste, o mais com i é a ideia de adição. Mas a banca vai tentar trocar uma palavra por outra, muito diferente. Ele vai lhe dar as opções, letra A, B, C, D e E. Qual palavra eu posso trocar por aquela? E vai continuar fazendo sentido. Quer ver um exemplo claro de como é que isso acontece, Marilene? Marilene não, foi a Luciene, né, que perguntou. No finalzinho da apostila, eu já coloquei questões sobre isso. Ó como é que a banca, às vezes, quer me pegar no vacilo. Tá aí na tela para você ver e ter uma noção de como é que isso cai no concurso. Deixa eu só abrir aqui. Espera aí, que deu uma travadinha aqui com essa internet lenta, mas vai voltar. Espera aí. Chega, meu Deus, travou, foi tudo aqui. Meu pai, me ajuda. Essa internet não está me ajudando. Destravou, peraí. Acho que agora foi. Vamos, meu filho, mexa. Ai, Jesus. Vamos lá. Não sei se está aparecendo aí tá aparecendo na tela para vocês, minha gente, porque para mim deu uma travada toda aqui na tela. Está aparecendo, né? Esse concurso que está aí na tela de vocês foi do Rio Grande do Sul para auditor. Eu não sei se vocês sabem que o concurso de auditor é um dos mais concorridos do Brasil, que é um cargo federal, às vezes é um cargo, um dos maiores cargos de cada estado. Então, essa é a questão que pega coerência de sentido, que pega coesão, para saber se foi bem amarrado. Olha o que ele diz, para auditor, cargo assim, altíssimo. Ele bota o textinho, ó, parece a mim, entretanto, que na sua origem essa exclamação manifesta apenas a certeza popular de que Deus fizera o mundo sem nenhuma porteira, a fim de que nele, no mundo, não houvesse divisões. O texto está dizendo que Deus não colocou porteira no mundo, porta, para que não houvesse divisão e diferença entre países e povos, para que não tivesse diferença entre gente rica e pobre. Deus não queria diferença entre fartos e famintos, uns com terra demais, outros sem terra nenhuma. Em suma, o que o velho queria mesmo era um mundo que fosse de todo mundo. É nesse sentido que desejo seja interpretada a frase que encabeça essa divisão do presente volume. Aí ele diz assim, a repetição da palavra mundo, aí está marcadinho aqui, em suma, o que o velho queria mesmo era um mundo que fosse de todo mundo.
Ó, o que o velho, ele está chamando de velho Deus, né? O que Deus queria mesmo era um mundo que fosse de todo mundo. Um mundo que fosse de todo mundo. Aí, o que a questão está perguntando? Olha o nível do concurso, dificílimo para auditor. A repetição da palavra mundo em o velho queria mesmo era um mundo que fosse de todo mundo, torna o texto redundante. Professor, o que é um texto redundante? É um texto que está voltando para o mesmo lugar e que não consegue produzir sentido. É um texto onde você está repetindo ideias e não está chegando em lugar nenhum. Vocês acham que quando eu digo que o que Deus queria mesmo era um mundo que fosse de todo mundo, o texto ficou redundante, ficou errado, ficou sem sentido ou fez sentido? Fez sentido, eu acho. Fez sentido, tá amarradinho. Ele quis dizer o seguinte aqui: o que Deus queria era que o mundo, ou seja, o planeta que ele criou, a terra que ele criou, fosse um mundo de todo mundo, e esse todo mundo está representando as pessoas. Então não está redundante, porque um mundo se refere ao planeta que Deus criou, ao universo que Deus criou, e outra palavra mundo se refere a todo mundo, todas as pessoas. Então, esse texto, por mais que tenha repetido a mesma palavra 2 vezes, ele fez sentido. Exatamente, Mayara. O concurso pede sempre essas relações de conjunção, como é que está construído sentido. Então, eu teria que marcar nessa questão para o auditor que ela é falsa, porque o texto não ficou redundante. O texto fez sentido, só que com uma palavra repetida. É assim, Luciane, que ele vai cobrar. Ele vai perguntar se fez sentido o que você leu. Se aquela palavra que está ali ajudou a construir ou se ela destruiu o sentido do texto. Simplesinho assim. Pegou o lance? Acho que foi a Luciene, né, que tinha perguntado. Vamos lá. Sim, entendi. Aí, qual é o lance? Para tentar entender essas histórias, eu vou ter que começar a perceber quando um texto tem coerência. E o que é que faz, professor, um texto ter coerência? Vou marcar aqui na sua apostila. O que faz um texto ter coerência é ele ter elementos de coesão. Quem está dormindo já, acorde e foque em mim. O que faz um texto ficar com muito sentido, com sentido gostoso, Clédio, já tem que ler. Você tem que ler mais de uma vez, você tem que mergulhar na profundidade daquele texto. E uma coisa... Eita, meu Deus, não saiu não da tela, não voltou não, né? Aqui para cima, chega, meu Deus. Acho que vai voltar agora. O que vai fazer com que o texto tenha sentido, ou seja, que o texto tenha coerência... Boa tarde, Cleisaldo. O que vai fazer com que o texto tenha sentido, o que vai fazer com que o texto tenha coerência, é a amarração que a gente fez dos elementos. Olha para mim. Qual palavra está promovendo ali um encontro entre as partes do texto? Então, o que a gente vai chamar de coesão ou de elemento de coesão são palavras da língua portuguesa que nasceram para promover uma harmonia entre o texto. Então, a coerência vai ser o sentido. Coerência é igual a sentido, e esse sentido vai ser construído a partir de algumas palavras específicas que nasceram para amarrar o sentido do texto. Vamos para um exemplo claro. Quando eu digo assim, Edinaldo faltou porque estava doente. Eu tenho 2 mensagens aí. A primeira é que Edinaldo faltou. A outra é que ele estava doente. Mas eu uni essas 2 mensagens para trazer uma ideia de explicação. Uma ideia do que motivou a falta dele. Então, se eu não tenho esse porquê aí no meio, que é o que a gente chama de elemento de coesão, para juntar essas 2 mensagens, não nasce a ideia de explicação. Ficaria duas mensagens soltas. Edinaldo está doente, faltou hoje. Olha que texto sem coesão, sem amarração. Então, coerência vai ser o sentido e a coesão vai ser a amarração, vão ser as palavras que eu vou usar da língua. De novo, a coerência é o sentido, a coesão são as palavras que eu vou usar para amarrar as mensagens de maneira que elas fiquem cada vez mais claras. Coesão, então, seria
Quer dizer, coerência, então, seria o sentido, coesão seria o amarrar de uma palavra a outra, o amarrar de um sentido de uma mensagem a outra, tá bom? Vamos anotar o conceito aí, então, de coesão. A coesão é o elemento que faz as ligações. Olha que definição maravilhosa para você anotar aí no seu caderno. A coesão é o elemento que faz as ligações entre as palavras do texto para gerar uma harmonia. É a partir dessa boa coesão, dessa boa amarração, que eu vou, então, ter coerência em um texto. Tá bom? Então, se eu volto para o exemplo aqui de cima, eu vi que a responsável pela falta de uma boa interpretação de texto foi a palavra mas. Foi a partir da utilização dessa amarração errada, dessa coesão errada, que eu prejudico o entendimento do texto. Então, para que um texto tenha sentido, ele tem que ter boas amarrações. Tranquilinho até aqui, corações? Muito bem. Deixa eu ver mais aqui. Então, a gente diz que, no final das contas, a coerência, o sentido, seria o resultado de uma boa amarração. Porque se o texto está bem amarrado, ele vai ter bons sentidos. Entendeu? Lance o coração de Jesus. Normalmente, a gente diz que a coesão está no plano gramatical, ou seja, por que coesão é gramática? Porque eu tenho que conhecer as conjunções. Para amarrar bem, eu tenho que conhecer as preposições. Para amarrar bem, eu tenho que conhecer os pronomes, isso é gramática. Professor. Já a coerência, o sentido, não tem a ver com gramática. A coerência está no plano dos sentidos, que é o que a gente chama de interpretação. Então, para que eu consiga interpretar, o texto tem que estar bem amarrado e eu tenho que fazer a minha parte para entender essas relações. A Luciana ia falar ou foi por engano que ela levantou a mão? Falar. Viu, Pode professor? falar. Vou seguir seus conselhos, porque eu conheço as preposições, conheço as conjunções, só que eu tenho aquele problema de atropelar elas, passar por cima delas. Acontece também, Luciane, a gente conhece, mas ou a gente não usa com frequência, e esse usar faz a gente atropelar no processo de leitura. Estava antigamente. Oi? É que eu parei de estudar, né? Um tempão. Aí, então, eu parei de usar elas. Por exemplo, quando eu vejo, Luciane, uma palavra portanto em um texto, Luciane, portanto, para que eu possa interpretar esse texto, quando eu vejo portanto, esse portanto já tem que provocar na minha cabeça, ei, tá chegando uma conclusão, porque apareceu portanto. E se a questão perguntar sobre conclusão, sobre sentido final, eu já vou procurar onde o portanto apareceu. É assim que nasce o processo de interpretação. Agora, quando a gente passa o tempinho parado sem estudar, a gente continua conhecendo as conjunções, mas a gente perde esse olhar para a questão que está usando aquela conjunção para produzir um sentido. É isso que a gente vai tentar amadurecer nas questões, tá bom? Então, vários são os mecanismos para deixar esse texto bem amarrado. Esses mecanismos podem ligar palavras ou orações, coesão sequencial, que a gente chama de operador argumentativo, ou eles podem ser elemento de referência a algo expresso anteriormente ou posteriormente. Calma, calma, ei, olha para mim. Então, quando a gente fala de amarração, de palavrinhas que amarram, tem dois tipos de formas de amarrar um texto. O primeiro a gente chama, anota aí para não esquecer, a gente chama de coesão sequencial. O nome é bem sugestivo para o que ele serve. Olha o nome do rapazinho. Coesão sequencial. Então, tem palavras no texto que estão ali para promover uma sequência, para eu conseguir terminar a história. Para eu conseguir estabelecer contrastes. Para eu conseguir estabelecer conclusão da mensagem que eu passei. Então, tem textos que ele tem partes, começo, meio e fim, e que ele está amarrado para encaminhar esse começo, meio e fim.
E por isso se chama de coesão sequencial, porque é para dar uma sequência ao texto. Mas nós temos outros elementos que eu não vou chamar de coesão sequencial. Vou até marcar aqui, ó. Sequencial, porque ele foi colocado lá para dar sequência. Mas tem outros textos que eu não vou chamar de coesão sequencial. Tem outras coesões que eu vou chamar de coesão referencial. Ah, professor, muita coisa para decorar, pelo amor de Deus, minha gente. Ei, não vacila, não. Se eu chamei um de coesão sequencial, é porque aquela palavra vai ajudar o texto a ter sequência, a terminar o texto, com conclusões, com causas, com consequências. Tem palavras que vão montar e ajudar dessa continuidade do texto. Mas vão ter coesões que são feitas para a referenciação, por isso eu chamo de coesão referencial. E o que é, professor, a coesão referencial? É quando eu não quero repetir o mesmo nome e eu preciso puxar esse nome com outra palavra. Quer um exemplo fácil? O Wilkley é professor. Ele é incrível. O Wilkley é professor. Ele é incrível. Ó, que texto feio ficaria se eu dissesse: o Wilkley é professor, o Wilkley é incrível. Então, não sei se você percebeu que quando esse ele é incrível foi montado, você promoveu uma melhor coesão, porque você não precisou repetir o nome do Wilkley 2 vezes. Você usou, então, uma coesão referencial. Porque começou com o Wilkley é professor e terminou com o ele é incrível. Esse ele está substituindo o Wilkley. Vai lá, Valmirene. É a mesma coisa que parafrasear? Não, na paráfrase você vai contar a mesma coisa. O que é paráfrase? É você contar a mesma coisa que você já disse com outras palavras, com sinônimos. Entendi. Nesse caso, não. Nesse caso que eu estou dando o exemplo, Valmirene, você vai substituir uma palavra por outra para que você consiga entender melhor o texto. Pegou o lance? Vamos para outro exemplo, para ficar mais claro. Qual é a diferença de coesão referencial para paráfrase? Se eu disser assim, neste ano, passarei no concurso. E qual ano eu passarei no concurso? Em 24. 23. Ou se o concurso foi 24, né? 2024. Então, quando eu coloco neste, eu estou fazendo uma referência, por isso coesão referencial. Eu não citei o 2023, mas eu substituí pela palavra neste. E quem está neste ano vai saber que é 2023. Por isso a gente chama coesão referencial, porque é referente. Eu referencio alguma coisa. Então tem a ver muito com substituição. Então vai ver daqui a pouco exemplos de cada um deles. E o terceiro tipo de coesão que a gente vai estudar para melhorar as ideias é o que a gente chama de coesão recorrencial. Recorrencial. Recorrencial vem de que palavra? Recorrencial? Recorrencial vem de recorrente. Exatamente. É um tipo de coesão onde eu repito a mesma palavra, recorrente, porque eu quero dar um reforço. Por isso eu repito a mesma palavra. Por exemplo, você me ama? Aí você diz, amo. Ama mesmo? Aí eu digo, é claro que eu amo. Amo muito. É claro que eu amo. Amo muito. Para que você pudesse dar uma ideia do quanto você ama, você teve que propositalmente repetir o amo. Você me ama? Amo. Amo muito. Você acabou de dizer amo, mas por que você diz de novo? Porque você quer construir ali uma coerência de que você não ama pouco, você ama muito. Aí você faz uma coesão recorrencial, que é repetir mais uma vez a mesma palavra para que se dê ênfase, para que fique mais marcado. Pegou o lance? Então, nós temos esses três tipos. Coesão sequencial, porque é a palavra que vai dar sequência, para não ter que repetir.
A coesão referencial, que está se referindo a uma coisa que eu já citei, ou a coesão recorrencial, que é repetir a mesma palavra para produzir novos sentidos. Tá bom? Vamos para exemplos para ficar mais claro. Vamos começar de um por um, tá? Professor, Oi. aí no caso a referencial, aí vai ser substituída sempre por algum tipo de pronome. Não entendi, Luciane, pode repetir. Tipo assim, deixa eu enxergar aqui direito. Tá. Vai ser sempre substituída por algum tipo de pronome ou não? Na coesão, Sim, referencial, aquela. Para não repetir a palavra, exemplo, o Wilkley, pode né? ser pronome. Sim, aí ele é professor, aí tipo, para não falar o Wilkley novamente, eu poderia substituir por ele, é isso? Perfeito. É o melhor tipo de coesão referencial, é o que você substitui por um pronome. Aí, vamos supor que eu quero falar sobre outra pessoa, aí Maria é uma menina inteligente, ela, aí dá para dar continuidade, que eu já esqueci até a frase. Perfeito, Aí, você pode dizer Maria inteligente, ela estuda bastante. sim, aí substituindo pelos pronomes, pode ser assim? Aí você está montando um bom texto. Quem interpretar vai conseguir recuperar. Por isso a gente chama de coesão referencial, porque ele vai conseguir entender que o ela é Maria. Assim, aí substitui o nome professor, o nome Wilkley e o nome Maria, no Por caso. ele, ou Maria por ela. Muito bem. Isso seria um exemplo de coesão que chama de referencial. Uhum. Pegou o lance? Deixa eu Aí ver. vamos começar a estudar cada um dos tipos. Vamos começar com a coesão recorrencial. Ó, o nome para na hora do concurso não vacilar, viu? Porque ele pergunta qual é o nome da coesão. Uma hora. Dizer. Não entendi, Luciane? Eu espero lembrar na hora do concurso. Vai, ó. E qual é o bom, Luciane? Que você não precisa decorar. É só o próprio nome já está dizendo. O que é uma coisa recorrente? É uma coisa que acontece sempre. Qual é a coesão recorrente? É que a palavra se repetiu, por isso recorrente. Qual é a coesão referencial? Porque está se referindo a outra coisa que já foi citada. Pegou o lance? Qual é a coesão sequencial? É porque foi colocado para dar sequência e eu entender novas coisas do texto. Pegou o lance? Vamos lá, então, estudar cada um dos tipos dessas coesões de maneira separada. A gente começa com a coesão recorrencial. Qual é a coesão recorrencial? Muitas vezes, nós nos deparamos na escrita com por isso recorrencial, porque tem a ver com a repetição das palavras, por isso recorrencial. Essa repetição pode ser intencional ou acidental. Se for intencional, é porque você quer repetir a palavra. Se for acidental, é porque você, infelizmente, não conseguiu usar os pronomes. Então, tem uma coesão recorrencial que é boa, que você fez porque você quis, e tem uma coesão recorrencial que é ruim, porque você não percebeu o que queria fazer e a palavra ficou repetida e ficou um texto ruinzinho. É importante marcar que tem coesão que dá certo, tem coesão que dá muito errado. Um dos princípios fundamentais de um texto é a necessidade de se repetir em seu desenvolvimento do texto, elementos anteriores. Mas se por um lado, as repetições são inevitáveis, por outros, tem que ter cuidado para não repetir o texto ficar cansado, senão fica um texto deselegante. O Wilkley é professor, o Wilkley trabalha em Lagoa da Canoa, o Wilkley trabalha em Teotônio, Vilela, o Wilkley trabalha em Arapiraca. Que tanto de Wilkley? Você chega a se abusa de ler tanto Wilkley? Aí você fez uma coesão referencial muito ruimzinha. Pegou o lance, minha gente? Tem que ter cuidado nesse processo de montar essa coesão. Vamos seguindo, tá? Em termos gerais, a repetição de palavras só é considerada um problema na composição de um texto sobre algumas condições expostas a seguir. Qual é o primeiro problema? Eu vou colocar em vermelho para você saber que não deve
fazer isso, tá bom? Olha o problema que a gente tem aqui. Olha o problema de coesão que a gente tem aqui. Oscar tinha um sítio. Um dia, Oscar resolveu viajar. Olha que pobreza de texto. Você já citou Oscar no começo? Por que não colocar um dia ele resolveu viajar? Tão simples de montar esse processo. Fica muito mais gostosinho o processo de montagem, tá bom? Vamos lá para a próxima. Chega para a próxima, letra B. Olha como acontece também um probleminha aqui. Quando os vocabulários são rigorosamente os mesmos, sem qualquer expansão ou redução, e não tem variação de gênero ou número. Calma, que a gente vai ver aqui, ó. O tráfico de animais silvestres constitui prática ilegal para coibir a prática ilegal. Que horrível. Olha, o tráfico de animais silvestres constitui prática ilegal para coibir a prática ilegal. Olha que horrível. As autoridades responsáveis montam barreira nas estradas para impedir as tentativas de exportar os animais silvestres. Então, palavra repetida na mesma linha é um caos. Atrapalha muito no processo de construção. Professor, e quando é que a palavra repetida ajuda? No exemplo que eu dei, você me ama? Amo. Amo muito você. Aí foi intencional, você quis fazer esse processo. Mas, se não, o texto fica bem ruizinho. Pegou o lance, minha gente? Tranquilinho? Vamos embora. Não cansa não, tô já terminando, viu, minha gente? Pelo amor de Deus. Às vezes você vai ler um texto e a pessoa, por falta de repertório, a pessoa, por falta de construção de como deveria montar, faz um texto, olha, bem ruinzinho e repete várias vezes. Olha que texto pobre, do ponto de vista do sentido. Sempre gostei das viagens de ônibus, mas atualmente considero as viagens de ônibus uma verdadeira provação, pois o que vem caracterizando as viagens de ônibus é uma profusão de ruídos de toda espécie, o que torna as viagens de ônibus um desafio aos nervos de um pacato passageiro. Minha gente, que horror! Que horror! Que horror! Repetir viagem de ônibus, viagem de ônibus, viagem de ônibus, viagem de ônibus, viagem de ônibus. Olha que horror! Então, esse texto está sem coesão, ele está sem amarramento adequado, e a falta dessa coesão vai gerar uma falta de interpretação adequada, porque fica até difícil de ter paciência. Eu não sei se vocês têm filhos pequenos em casa, mas sabe uma coisa de se observar a falta de coesão que chega e irrita? Acontece muito com o aluno também. Novinho, ele vai lhe contar uma coisa, ele diz assim, sei lá, professor, vou dar um exemplo meu, né? Professor, o Júlio me bateu, aí eu bati nele, aí ele chorou, aí ele bateu em mim de novo, aí, é tanto aí que você já fica impaciente só de ouvir o tanto de aí. Quando não é aí, qual é o grande problema desse aluno? Ele não consegue usar as palavras adequadas para amarrar as partes do que ele vai me contar e ele vai substituindo essa palavra que deveria aparecer por um monte de aí. Criança faz muito isso. Mas adulto também faz. Eu estava assistindo uns stories de uma pessoa aí que eu sigo, adulto, e ele falava assim... Vocês já sentiram isso, tipo, quando você tá meio, sei lá, tipo, meio cansado, aí, tipo, não dá vontade de fazer nada. Eu mesmo, tipo, só fico na cama. Minha gente, pelo amor de Deus. É um tipo, que você não consegue nem entender o que a pessoa estava querendo dizer. Isso acontece porque não está encadeado. A pessoa não consegue, não conhece quais elementos ela pode encadear para contar a história toda. E nesse processo você não consegue nem mais entender porque você se perdeu na quantidade de tipo. E isso gera um problema, então, de coesão, que posteriormente causa também um problema no sentido. Só que tem que ter cuidado, tá? Ainda assim, em alguns casos especiais,
em casos especiais, por exemplo, em literatura, numa campanha publicitária, num ditado popular. A repetição não é vista como um problema, porque às vezes você precisa. Quem faz isso muito é na televisão, quando vai lançar um programa. Eu marco essa história tem uma música, não sei se vocês conhecem uma cantora chamada Márcia Felipe. Ela usa muito bem a coesão. Alguém já ouviu cantar a Márcia Felipe cantar alguma vez? Eu já tomei muita cachaça com a Ela Márcia Felipe. arrasa, meu filho. Ela, olha, como o povo conhece, né? A Márcia Felipe, ela usa coesão recorrencial de maneira inteligente. Ave Maria, já tomei umas cachaças com a Márcia Felipe, vocês não querem nem saber. Mais alguém, minha gente, já tomou umas 2 ou 3 cachaças. Aham. Valeu-me, meu pai. Foi o professor falando na Márcia Felipe e a internet dele caiu. Voltei, estão me ouvindo, minha gente? Tá ouvindo normal, professor. Ave Maria, voltei, minha gente. Tenham fé, tenham paciência comigo. Fala da Márcia Felipe, hein, professor? Falei da Márcia Felipe apoteótica, até a internet foi-se embora. Diga, Marilene, eu nem ouvi você me falando da Márcia Felipe, me conta aí a história. Vixe, Valmirene, que se intrigar, que falar mais comigo não, foi Valmirene. Mas eu estava dizendo da coesão referencial, que referencial? Da recorrencial, feita pela Márcia Felipe. Você já ouviu uma música assim? Vem, Márcia Felipe! Por que esse vem? A música não poderia ser só vem, Márcia Felipe, mas falta efeito. E quando ela coloca na música vem, Márcia Felipe, dá uma ênfase que ela vem. Por isso, essa é a primeira música, pelo menos era a primeira música do show da Márcia Felipe. E a todo momento, os cantores que auxiliam ela, né, os back vocals, eles ficavam vem, Márcia Felipe, no meio de todas as músicas. Para que você que está ouvindo consiga, através dessa recorrência, gravar o nome da Márcia Felipe. Muitos cantores utilizam essa tática aí faz sentido que você repita várias vezes o nome da pessoa. Porque você está marcando aí uma recorrência para ver se consegue marcar mais na cabeça da pessoa. Então, nesse caso, é bem adequado. É esperta, a Márcia Felipe é esperta nesse sentido, porque se é recorrencial, fica na cabeça das pessoas, fica como se fosse um chiclete. Vem, Márcia Felipe, aí na outra música, vem, Márcia Felipe. Isso aí é uma estratégia de coesão recorrencial, porque você está repetindo as palavras. Pegou o lance, minha gente? Aí vamos ver um caso que pode ser usado também de maneira adequada, que não vai ficar feio. Tem um comercial que aparece lá, ó.
Imagina o comercial. Quem gosta de cerveja aí, dá um joinha. Não que a gente beba, porque em Lagoa da Canoa ninguém bebe. Não tem negócio de cerveja, não. Só o povo muito aqui na Piraca bebe. Mas quem bebe uma cervejinha, dá um joinha aí para eu saber se alguém bebe aí, só para eu saber. A Mayara já Eu não sabe. bebo, não, professor. Você consome, né, Valmirene? Nesse modelinho. Entra pro Cledisaldo, o dedo dele ficou nervoso. Quando era cerveja, o dedo do Cledisaldo chega, coçou. Quando? Marca aí o dia. Vamos embora. Agora que a gente vai ter aula presencial, já pode acabar em cerveja a aula. Ave Maria, deixa eu ficar calado, senão a Neide e a Adinaldo me cortam daqui a pouco. Tu não bebe nada, Luciane? Tá certíssima. Mas imagina um comercial de cerveja na TV. Aí tem assim... Professor, marcar para o dia da aprovação. Eita, né? A festa da comemoração. Se Deus quiser, a festa da vitória. Vai ser uma em cada casa, viu? Para não fazer uma só. Pelo amor de Deus, eu podia ir para mais de uma. Negócio de festa coletiva, não. Tem que ser cada um faz sua festa e tem que ser um final de semana separado cada um. Não que eu gosto de beber, nem queira incentivar que ninguém beba. Mas já que passou, vamos botar para torar na comemoração. Mas vamos embora para você entender essa história do recorrencial. Imagine que você está vendo um comercial. Você vai ver um comercial de cerveja. Aí tem assim, ó. Quem bebe cerveja alemã, aparece a cerveja alemã. Não bebe outra cerveja. Quem bebe cerveja dinamarquesa, bebe qualquer cerveja. Quem bebe cerveja inglesa, não gosta de cerveja. Num comercial, é proposital, enquanto vai aparecendo a imagem, que ele vai repetindo a mesma palavra para aquela palavra prender na sua cabeça. Então, ali foi uma coesão, uma repetição, que chama de recorrencial, recorrente, com o objetivo. Mas num texto que não tem nada a ver de objetivo, você ficar repetindo a palavra toda hora, tipo, faz muito sentido. Então, tem uma coesão recorrencial que vai fazer sentido quando é por um objetivo, intencionalmente você repete, e tem uma que não vai fazer sentido, tá bom? Vamos aqui só para finalizar. Também no caso de um termo repetido, está sendo usado em outro sentido, que era no caso de que criou o mundo para todo mundo. Aí não é visto como problema. Olha esse exemplo aqui, do ditado bem popular. Quem casa, quer casa. Nesse caso, você não tem um problema de coesão, você não tem um problema de sentido. Por que você não tem? Porque esse quem casa é no sentido de casar e quer casa no sentido de moradia. Então, não foi uma ideia que se repetiu. Você usou a mesma palavra para criar outros sentidos, explorar aí, nesse caso, do ditado popular, que em casa no sentido de casar, que é uma casa no sentido de moradia. Aí fica chique, não tem problema de você fazer a repetição, tá bom? Aí, para finalizar, tem um autor, Otto M. Garcia, que ele diz, se a repetição, recorrência, for resultante da pobreza do vocabulário ou da falta de imaginação, isso é um problema. Mas a repetição intencional representa um dos recursos mais férteis que se dispõe a língua para realçar a ideia. É aqui que o concurso pega você. Porque se ele colocar lá um texto que a palavra se repetiu muito, e ele perguntar se isso é bom ou ruim, se contribuiu ou não contribuiu, se poderia ter sido evitado ou não, você vai ter que ler o texto para pensar se aquilo caiu bem ou se não caiu, se foi proposital ou se não foi, se ajudou o entendimento do texto ou não ajudou. Tudo isso conta nesse processo de interpretação desse texto. Tudo se encadeia, tudo se prolonga, tudo se continua no mundo. Olavo Bilac tem um objetivo dele repetir esse tudo, que é para marcar aí esse tudo isso, tudo aquilo. Os sermões do padre Antônio Vieira também exploraram muito esse recurso. Olha um exemplo aqui. Se os olhos veem com amor, o corvo é branco, se com ódio, o cisne é negro. Se os olhos veem com amor, o demônio é formoso, se com ódio, o anjo é feio.
Se com amor, o pigmeu é gigante. Então, você tem aqui a repetição, porque ele queria criar uma historinha assim, com sentido, para a estrutura ficar parecida entre as coisas que ele está comparando. Então, a Mayra está dizendo assim, quando se repete intencionalmente, é repetição recorrencial. O texto está coeso, o texto está coerente. Mas quando a repetição recorrencial não é intencional e não produz um bom efeito, aí o texto ficou com problema, ele ficou sem coerência e sem coesão. Muito bem, Mayara. Quando ela é intencionalmente e bem feita, você tem uma repetição recorrencial que vai gerar coesão e que vai gerar coerência. Quando a pessoa faz sem perceber, o texto fica pobre, sem sentido e sem ligação adequada. Muito bem, Mayara. A repetição da estrutura si, com e o, é mostra uma cadência, um ritmo que embala as frases. Então, num poema, por exemplo, como esses sermões que nós vimos, está bem feito. Foi intencional. Tem até músicas que ele faz isso. Eita, poderia cair no concurso essas músicas, deixa eu ver. Quem consegue lembrar de uma música que começa sempre com a mesma palavra? Cada linha da música começa com a mesma palavra. Eu estou tentando lembrar. Tem tanta música que você repete a mesma palavra. Que triste. Tem tanta música famosa que a gente gosta que começa com a mesma palavra e é legal, é intencional para causar um objetivo. Eu não estou conseguindo lembrar de nenhuma. Mas depois eu lembro e comento com vocês aí na próxima aula que continua com o mesmo assunto. Vamos lá. E aí nós fechamos, então, a ideia de coerência, que é recorrencial, para, então, podermos fechar a nossa aula de hoje com esse início da coesão referencial. Ó, o nome já não é mais recorrencial, é referencial, ou seja, faz referência a outra coisa. Olha o que o nosso material diz aqui. A recorrência, ou a referência ao termo anterior ou posterior pode se dar por vários fatores. Para evitar um problema de incoerência, eu posso usar sinônimos. Por isso que é importante eu conhecer sinônimos, porque eles ajudam a melhorar a coesão e o sentido do texto. Olha que texto feio. O presidente dos Estados Unidos reuniu-se com assessores imediatos, a fim de verificar a melhor estratégia de enxugamento da dívida pública. O presidente dos Estados Unidos sabe que o período é muito crítico. Olha que texto feio, repetiu 2 vezes o presidente dos Estados Unidos. Você perde coerência, você perde sentido, porque ele possui uma inconveniência na linguagem, é inconveniente. Poderia ter colocado ele, né? Ele... Poderia, era uma das possibilidades, já resolveria. Ou então, mesmo, né? Só que nesse caso, você pode até trocar por um sinônimo. O presidente é o chefe da nação. O presidente é o chefe do poder executivo. Olha como é importante você saber sinônimos. O presidente é uma autoridade nacional. Então, você poderia, se não quisesse trocar por um pronome, pode trocar pelo pronome, pode trocar pelo ele. Mas olha que chique você trocar por um sinônimo. Olha o exemplo aqui, já mudado. O presidente dos Estados Unidos reuniu-se com assessores imediatos a fim de verificar a melhor estratégia de enxugamento da dívida pública. O chefe da nação mais poderosa do planeta, meu amor, não tem um texto mais lindo. E ficou quem é maravilhoso a nação mesmo. mais poderosa do planeta? O presidente dos Estados Unidos. Diga, Valmirene. Maravilhoso, parecendo aquele jornal Fica parecendo que, por exemplo, quando o William Bonner vai apresentar, o texto dele já é preparado à tarde, já está montando o texto agora, para que já fique no teleprompter, que é uma televisãozinha na frente dele, para ele ler o texto todo montadinho, cheio de coisas, para ele não ter que repetir nomes iguais. Aí a notícia fica muito mais clara. Você compreende de maneira muito melhor. Entendeu o lance? Aí o texto fica com coerência. Perceba que a palavra chefe é sinônima contextual de presidente. E a expressão nação mais poderosa do planeta é sinônimo contextual dos Estados Unidos. Assim o texto fica mais elegante, seguindo os padrões da norma culta, porque não ficou repetitivo. Este tópico atinge diretamente o que está previsto no programa sobre substituição de palavras ou trechos de palavra que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Aí a gente finalizou
essa ideia de coesão e de coerência, e nós vamos parar por aqui para que amanhã a gente faça numa sequência só todas essas questões que vocês estão vendo. Eu coloquei 10 questões no material de vocês. Já, gatinha, para eu não começar e ter que parar, a gente vai fazer tudo na sequência amanhã, tá bom? Aí vocês colocam presente aqui na setinha do lado. A gente finaliza essa aula com conteúdo, porque finalizou todo, e amanhã a gente faz as 10 questões em sequência. Quem está sem o material pode providenciar, porque amanhã já faz marcações, tá bom? Não esqueçam de colocar o nome presente aqui do lado, e amanhã a gente continua a nossa aula já com o exercício e a correção. Foi rápido, não foi, Valmirene? Foi. Foi Poxa, rapidão, já terminamos a apostila todinha que tinha de conteúdo, e amanhã a gente finaliza só com os exercícios. E eu já começo também a adiantar a segunda parte de interpretação. Edinaldo e Neide já estão marcando para vocês, não sei se eles comentaram, as nossas aulas presenciais, que provavelmente vão acontecer aos finais de semana. Assim que o edital for liberado essa semana, ou na semana que vem, a gente já tem aulão presencial para a gente se conhecer presencialmente, brincar e responder as questões com calor mais humano, tá bom? E a gente para por aqui hoje e continua, então, na nossa aula de amanhã com a resolução do exercício e a continuação do conteúdo de interpretação de texto. A todos, tenham um bom finalzinho de tarde, já uma boa noite e até amanhã, tá bom? Beleza, professor. Exatamente. Assim que a gente tiver... acabar o Enem, né, que acaba domingo, né, aí a gente... Já acabou para você, né? Português já foi. Graças a Deus, para mim já foi. Agora já estou livre, leve e solto para até Otônio, para a Lagoa da Canoa, para abraçar a Lagoa da Canoa. Vai vir para cá para a gente fazer nossos aulões do Prepara, com certeza. Estou totalmente disponível para a Lagoa da Canoa. Agora, se vocês quiserem me levar para morar aí, eu já estou indo também. Beleza. Vai ser bem-vindo. A minha casa tem 5 quartos. Ave Maria, já tem o quarto, graças a Deus. É só para tela particular, né, Valmirene? E ela está toda reformada agora, está bem aconchegante. Coisa boa. Coisa boa.